Aqui no Além da Notícia, nós continuamos o programa de hoje falando das APAES e da educação especial, das escolas para a educação especial de pessoas com deficiências em graus diversos. E nós estamos conversando com o deputado Eduardo Barbosa. Deputado, quantos anos à frente da Federação Nacional das APAES? Bom, eu tenho 27 anos de movimento de APAE. Eu comecei na APAE da minha terra natal, em Pará de Minas, Minas Gerais, recém-formado. Cheguei lá por acaso. Recém-formado médico. Médico, isso. Porque minha mulher já era uma voluntária da APAE, ela era fisioterapeuta, e lá precisava de um médico e não tinha como remunerar. Então, eles ficaram insistindo com ela para que eu pudesse estar lá também nessa equipe. Eu fui visitar e de uma visita me convenceram a ficar. Fiquei também como voluntário, um ano depois fui eleito presidente da APAE de Pará de Minas, minha terra. Ali começou a minha trajetória, então tem 27 anos. E fui desenvolvendo um trabalho que se tornou uma referência na região, depois no estado e depois no país. E aí eu fui o primeiro presidente da Federação das APAES de Minas, foi quando a gente fundou a Federação do Estado. Depois eu fui presidente da Federação Nacional por 2 vezes, na década de 85, não, foi depois de 88, década de 90. E depois de mim, eu substituí o senador Flávio Arnes, que também é um pai, hoje ele é vice-governador do Paraná e foi secretário de Educação. Flávio Arnes foi um senador muito conhecido aqui, porque era um defensor da área, sobrinho do Dom Paulo Evaristo Arnes, sobrinho da Zilda Arnes, um grande amigo. Eu fui o sucessor dele na Nacional, da Federação Nacional, e depois houve outro presidente, Luiz Alberto, depois eu retornei por mais 2 mandatos. Então, já fui 4 vezes presidente da Federação Nacional nesse período. E hoje retorno à Federação das APAES de Minas, porque eles entenderam que eu poderia estar lá contribuindo também mais uma vez. Agora, a minha representatividade política, inclusive, Ronaldo, é toda oriunda do movimento. Eu nunca imaginei ter uma vida política, mas o nosso movimento, pela experiência do Flávio Arnes do Paraná, que foi um deputado e senador eleito pelas APAES do Paraná, Minas entendia que nós poderíamos ter também esse espaço. E eu fui escolhido pelo movimento das APAES por ser candidato. Para você ter uma ideia, isso foi em 94, nem filiado à partida eu era. E eu tive que me filiar em função de um pleito do próprio movimento que achava que nós teríamos que ter esse espaço. Hoje a gente avalia o quanto é fundamental, porque inclusive essa representatividade, essa briga, por exemplo, se a gente não tivesse lá, ela tinha passado. Porque às vezes os parlamentares são muito sensíveis. Felizmente, inclusive eu quero agradecer publicamente, porque o apoio que nós estamos tendo da Câmara dos Deputados e mesmo dos senadores tem sido para nós gratificante, porque muitos se posicionaram e tudo mais. Mas a gente tem que estar lá para poder mostrar, porque quando o parlamentar não tem um conhecimento de causa, às vezes uma palavra do MEC faz com que eles achem que estava resolvido. Alguns termos bem bonitos. Lógico. E fundamentados hoje em legislações internacionais. Isso. Passam como coisa boa. Passa despercebido. Então, falei assim, gente, não é bem assim, vamos olhar o que eles estão dizendo. Uhum. Porque o que compromete o que o MEC estava querendo propor? E está querendo ainda, mas buscando já uma reversão do primeiro momento. Mas é o seguinte, eles queriam que a escola especial não oferecesse escola. Eles queriam que as escolas especiais poderiam só oferecer o que é chamado de atendimento complementar. Ou seja, a pessoa está na escola comum e vem aqui na escola especializada para ter uma sala recurso, que seria 2 ou 3 vezes por semana, 1 hora, 2 horas, para poder ter um apoio à escola comum. Então, com isso, a gente não poderia ter mais o nível de ensino que nós oferecemos. E aí o que eles queriam? Que as nossas matrículas, que hoje a lei do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, prevê que as nossas matrículas das escolas especializadas sem fins lucrativos possam ser computadas para efeitos de transferência de recursos do Fundeb. Então, a Prefeitura X lá, quando tem uma PAI
e essa APAE tem um convênio com a prefeitura, aquelas matrículas fazem parte do efeito de cálculo do dinheiro que o município recebe para financiar essas matrículas. Com isso, o prefeito pode ceder professores, pode transferir dinheiro, porque tem o respaldo da lei de aplicar o recurso do Fundeb com a escola especial. Se você não tem essas matrículas, o que acontece? Os municípios e o Estado não receberão por essas matrículas. Com isso, você prejudica a parceria financeira do Estado e município com as APAES. É isto que, no meu entendimento, é perverso, porque se você for na APAE, a maioria dos nossos alunos são pobres. Ou seja, se esse pobre não der certo na escola comum, ele não tem mais para onde ir. O rico continua pagando uma escola particular, ele paga os atendimentos específicos particulares, esse não vai ter sofrimento. Agora, o pobre, que é a clientela nossa das instituições, se ele não der certo aqui, vai para onde? Ou para casa ou para a rua. Né? Porque eles não têm, às vezes, onde apelar para outro atendimento. E por isso que nós queremos manter a escolaridade. Por quê? Como você citou o seu próprio exemplo, o contraturno, ou seja, aquele atendimento complementar, ele até funciona para pessoas com deficiência que estão aqui na escola comum e que precisam de algum tipo de apoio para o seu aprendizado. Né? Agora, aquele comprometimento maior não é apoio contraturno, ele precisa de um ambiente educacional 4 horas que venham desenvolver habilidades. O senhor está me fazendo lembrar aqui a excepcionalíssima rede Sara Kubitschek, que presta um atendimento de altíssima qualidade, hospitais de altíssimo padrão, de coisa de primeiro mundo, e que apenas presta esse atendimento complementar. Em alguns casos raros, e aqui vai até, de fato, uma observação que para mim é muito ruim quando são casos de pessoas muito conhecidas, de famosos, o Sara interna. Agora, em casos de pessoas que precisam desse atendimento, desse ambiente, desse atendimento, desse acompanhamento constante, ele marca um atendimento complementar de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, etc. e tal. Quando existe ali gente de altíssima qualidade, os médicos que ali estão, a equipe de trabalho que ali está, é daquelas que têm uma formação das mais altas, são altamente preparados. E eu vejo como subutilizados, porque a gente percebe quanta gente com necessidades, com deficiências, com traumatismos diversos, que poderiam estar ali usufruindo daquele ambiente e dessa estrutura magnífica, que é uma rede magnífica, mas está apenas Ronaldo, se prestando a esse atendimento complementar. Claro, e você está mostrando o seguinte, tem casos e casos. Nós não podemos ser matemáticos que todo se enquadra. Eu sou contra o atendimento complementar? Não, mas no caso do deficiente intelectual com comprometimentos maiores, eu não vejo nenhum ganho. O que me importa é ofertar uma proposta educacional com sequência, com uma programação, com planos individuais de atendimento educacional, que tem uma evolução dia a dia e passo a passo. E tem outra coisa, para uma pessoa comprometida, ele está aqui na escola comum e ele vem aqui no atendimento contraturno, na outra instituição. Que hora que esses professores se encontram, Ronaldo? Um está lá num sistema que às vezes trabalha 2 turnos, 3 turnos. Que planejamento conjunto existe? Isso, então, é muito utópico. É um fazendo uma coisa cá e outro fazendo outra coisa lá. Então, eu não acredito muito para as pessoas com grande comprometimento que isso venha sanar o problema. E isso é a defesa das APAES. Nós entendemos que o ambiente educacional tem que garantir a oferta da escola. Deputado, como é hoje o trabalho que as APAES presta? Chega uma pessoa com comprometimento X, como ela é atendida, em que quantidade, quanto tempo de duração, como é feito esse acompanhamento? Ok. Em primeiro lugar, as APAES, elas têm um foco. O nosso público é o público de deficiência intelectual e múltipla. Múltipla é quem tem mais de um tipo de deficiência, desde que uma delas seja deficiência intelectual. É o nosso público. Então, a APAE, ela não está para atender o surdo, o cego. Às vezes, no interior, acaba atendendo porque não tem nada. Então, às vezes, oferece esses atendimentos complementares para esse público específico. Mas esse público é o nosso. Então, é a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Bom, geralmente,
há sempre um trabalho na comunidade que assim que se detectou, e se possível, desde ao nascer, que essa criança seja encaminhada para um atendimento já aos 0 anos. Porque nós sabemos o quanto mais precoce o atendimento, mais nós vamos trabalhar possibilidades de desenvolvimento. Mesmo porque neurologicamente, de 0 a 3 anos, é uma fase que a criança está em franca construção de sinapses neurológicas, de ligações neurais. Então, se você estimula nesse período, o resultado para ele ter menos comprometimento é muito maior. Então, as APAES sempre estimulam dentro do sistema o encaminhamento mais precoce. E nós temos APAES, então, que começam o atendimento desde 0 anos. E ali é o que nós chamamos de estimulação precoce ou estimulação essencial. Depois, ela é encaminhada para os serviços de educação dentro dos níveis de ensino. Ela vai para a educação infantil, ensino básico, porque desde que nós oferecemos escola, pela exigência da lei, eu tenho que também ter as regras de níveis de ensino. Eu não posso inventar uma escola com outras coisas. Então, essa criança vai poder ter um percurso escolar na nossa escola, porque é um direito constitucional ela ter acesso, percurso e, inclusive, terminalidade na educação básica. Isso é importante. Aí, o que acontece geralmente? Hoje, o sistema de saúde, ele tem, inclusive, às vezes, parcerias com a APAES. Isso varia de cidade a cidade, de estado a estado. E também das estruturas das APAES, que são diferentes. Nós temos APAES com uma grande estrutura, temos APAES ainda tímidas, pequenas, por aporte de recursos financeiros daquele município. Então, geralmente, a gente já estimula o profissional de saúde a detectar o mais precoce possível. Quando isso não acontece, às vezes as pessoas procuram espontaneamente, porque não teve abordagem naquela faixa etária, as famílias depois são orientadas, ou por um médico ao longo da vida, ou por um outro profissional, ou por um vizinho, que seu filho não está desenvolvendo adequadamente. Aí as pessoas procuram o que existe e às vezes chegam até a APAE. E a APAE, então, ali ela faz uma avaliação desta criança. Dentro dessa avaliação, inclusive, ela se posiciona. Olha, sua criança não tem uma deficiência intelectual, ela pode estar dentro de uma escola convencional, ela às vezes precisa só um atendimento clínico de suporte, mas não é o caso de uma escola especial, por exemplo, ou quando é observado que realmente tem um comprometimento, é orientado à família quais são os programas de atendimento que ela deve ter. E aí a APAE se coloca naquilo que ela pode oferecer. O senhor julga que as APAES hoje estão bem aparelhadas do ponto de vista técnico e pessoal? Olha, eu não posso te dizer porque nós somos uma organização não governamental. Então, nós ainda lidamos com a ajuda da comunidade. A manutenção das APAES está ligada aos municípios, somente a nenhum órgão federal? Não, então, as APAES, então, elas são distintas. Você me fez uma pergunta, todas estão bem aparelhadas? É relativo. Nós temos APAES no interior do Nordeste, no interior de estados, que às vezes não tem recursos, então ela oferta aquilo que é possível, né? E ela busca as parcerias. Ela busca, primeiro, a grande fonte de captação de recursos é a comunidade. A comunidade é que doa, através de telemarketing, de campanhas. Até hoje as APAES fazem campanhas, fazem rifa, fazem feijoada, faz tudo isso para estruturar os seus serviços. Aquelas APAES que já têm estruturas melhores, às vezes ela consegue a parceria dos governos municipais e estaduais. Quais são essas parcerias possíveis? Primeiro, educação pelo Fundeb, porque nós já garantimos que a lei permite isso. Foi uma luta de todos nós aqui para que o Fundeb previsse essa parceria. Outra coisa, nós temos APAES que têm possibilidade de convênio com o SUS. Então, aquelas que têm uma estrutura que a vigilância sanitária aprova, a exigência de carga mínima de profissionais da área de saúde, algumas conseguem também o convênio com o SUS. E o outro recurso é da assistência social. Esses recursos são através do Fundo Municipal de Assistência, porque a APAE também faz assistência. Olha para você ver a nossa complexidade. A gente faz educação, a gente faz saúde, a gente faz assistência. A maioria fazem isso, mas muitas às vezes não fazem as 3 ações, fazem uma ou 2,
e tudo. Então, as fontes de parcerias são diferentes de caso a caso. E essas parcerias dependem da sensibilidade do governante do momento. Do governante local. Meu Deus. Nós temos estados, por exemplo, que às vezes já tem parcerias, guarda-chuva, Paraná, Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Educação tem convênio para todas as APAES disponibilizando professores. Bom, o que eu quero saber é o seguinte, com este Plano Nacional de Educação que está em trâmite aqui no Congresso Nacional, e já eu tenho uma boa notícia, até o momento uma boa notícia sobre uma votação na CCJ do Senado, que está indo agora para a Comissão de Educação, se não me engano. Com essa parceria, pode-se propor, com essa parceria, não, desculpe, no novo Plano Nacional de Educação, que está em trâmite, pode-se propor uma segurança maior para as APAES, para a educação especial. É possível isso? Posso te explicar a tramitação todinha, como aconteceu? Vou pedir ao senhor que nos explique no próximo bloco, que agora a gente está indo para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho.